Minha mãe colocou a mão sobre o testamento e me encarou nos olhos. Você não vai receber nenhum centavo, certo? Eu apenas sorri. Então também não contém com nenhum centavo meu. Coloquei o garfo e a faca sobre a mesa bem devagar e me levantei. Algumas semanas depois, o pesadelo se tornou realidade. Só para não restar dúvida, Liam se inclinou para frente, exibindo uma arrogância insuportável. Queríamos que você soubesse agora, para não ter confusão mais tarde. Tudo vai ficar pra gente. As palavras do meu irmão me atingiram como um soco no estômago. De repente, a lasanha caseira no meu prato, aquela que minha mãe usou como pretexto para me atrair de volta para casa, pesou como chumbo. Por um instante, a sala de jantar mergulhou num silêncio tenso, quebrado apenas pelo zumbido distante do trânsito na vizinhança. Meu coração martelava nos meus ouvidos enquanto eu olhava para o outro lado da mesa de madeira nobre. Encarei Liam e Leona, meus irmãos gêmeos mais novos. Os dois agora me olhavam com sorrisos maliciosos, os olhos brilhando de satisfação. Desculpa, como assim? Tudo vai pra vocês? Minha voz saiu trêmula, mesmo eu tentando manter a calma. Exatamente o que ele disse, interrompeu minha mãe, de forma brusca. O sorriso que ela ostentava antes sumiu, e seus lábios se apertaram num gesto desafiador. Seu pai e eu decidimos formalizar nosso testamento e queríamos que você soubesse diretamente por nós. A casa, a cabana no lago, tudo vai ficar com o Liam e a Leona. Virei-me para o meu pai, buscando qualquer sinal de hesitação ou prova de que tudo não passava de uma brincadeira cruel. Mas ele mantinha o olhar fixo nos talheres à sua frente, sem coragem de me encarar. O silêncio se esticou de forma dolorosa até ele finalmente falar, com a voz baixa e cuidadosamente contida. Sarah, você precisa entender nosso ponto de vista, disse meu pai, cruzando as mãos devagar. Você conquistou muita coisa por conta própria. Sua mãe e eu nos orgulhamos da sua carreira e do sucesso que construiu. O Liam e a Leona ainda estão se ajeitando, precisam de mais apoio. Pisquei forte, tentando conter as lágrimas que insistiam em queimar meus olhos. Apoio? Repeti, indignada. Por anos, carreguei silenciosamente o fardo financeiro da família, achando que era minha obrigação como filha mais velha. As parcelas da casa, as infinitas trocas de curso do Liam, os caprichos e hobbies caros da Leona, tudo bancado por mim, sem alarde. Pelo visto, nada disso tinha importância. Meu coração se apertou de amargura ao encarar meus pais. A expressão deles ficou dura em relação a mim. Aquilo era uma traição mais profunda do que eu podia imaginar. Então é essa a recompensa por eu ter passado os últimos 4 anos pagando a hipoteca de vocês? Perguntei, minha voz baixa, mas firme. Pelas mensalidades da faculdade? Pelos $30.000 que coloquei na reforma da cabana no verão passado? Vocês vão simplesmente me deixar sem nada porque eu consegui alguma coisa na vida? Minha mãe suspirou, balançando a cabeça de modo dramático. É exatamente por isso que não queríamos te contar. Você sempre transforma tudo em dinheiro, Sarah. Nunca é sobre a família pra você. Senti meu rosto queimar de raiva, e meus punhos se cerraram debaixo da toalha de mesa. Sempre foi pela família no meu caso, rebati, tentando manter a calma. Cada sacrifício que fiz foi por vocês. Porque você pediu, mãe. Porque você sempre disse que família é união. Liam deu uma risada debochada, recostando-se na cadeira e cruzando os braços. Tá se fazendo de mártir. Ninguém te obrigou a ajudar. Você só gostava de bancar a heroína. Leona deu uma risadinha contida, enrolando um cacho de cabelo brilhante no dedo e me olhando com desprezo. Talvez você pensasse que, jogando dinheiro na nossa cara, a mamãe e o papai iam passar a te amar tanto quanto amam a gente. A crueldade dessas palavras me atingiu em cheio, reabrindo uma ferida que eu fingia não existir havia anos. Meus pais não reagiram, nem a corrigiram. O silêncio deles falou mais alto do que qualquer defesa que pudessem ter feito. Sempre protegeram Liam e Leona, sempre os desculparam, ignorando as escolhas irresponsáveis dos dois. E lá estava eu, depois de anos de sacrifício, sendo rotulada de gananciosa e egoísta. A raiva ferveu dentro de mim, queimando o resto de paciência que ainda me restava. Sabe de uma coisa, Liam? Comecei, forçando a voz a se manter firme. Você tá certo. Ninguém me obrigou. Mas, a partir de hoje, ninguém vai mais usar meu nome como caixa eletrônico desta família. Chega! Empurrei a cadeira para trás e fiquei de pé de repente, ignorando os olhares surpresos deles. O cheiro de molho de tomate e alho assado ainda pairava no ar, um lembrete cruel do que eu achei que seria um encontro familiar aconchegante. Em vez disso, fui pega de surpresa, humilhada e rejeitada na mesma casa que ajudei a sustentar. Peguei meu casaco no corredor e bati a porta da frente atrás de mim, pondo fim às vozes que vinham lá de dentro, vozes que, dali em diante, já não significavam mais nada. Lá fora, o ar fresco de Portland me atingiu, clareando um pouco minha cabeça, mas meu coração ainda doía, latejando de descrença. Minha própria família me usou, me descartou e me fez sentir um completo lixo. Entrei no carro e bati a porta com força, segurando o volante com as mãos trêmulas enquanto as lágrimas finalmente escorriam pelo meu rosto. No caminho silencioso e solitário de volta pro meu apartamento no centro, as lembranças não paravam de me atormentar. Cada sacrifício financeiro, cada viagem que cancelei,
todas as noites que passei revisando planilhas e boletos para garantir que eles ficassem bem, tudo feito sem reclamar, num ato ingênuo de amor e obrigação. Que tolice a mim acreditar que eles valorizavam o que eu fazia. Quando cheguei em casa, meu apartamento me pareceu estranho, como se cada canto tivesse sido contaminado pela decepção da noite. Abri uma garrafa de Cabernet à cara, que eu guardava para ocasiões especiais. Parecia apropriado para engolir essa lição amarga. Me sentei no sofá e abri meu aplicativo bancário. Lá estavam os débitos mensais recorrentes, $1.800 rotulados como hipoteca dos pais e mais 600 para pagar as contas de luz e gás deles. Sem hesitar, cancelei todos, sentindo um alívio silencioso tomar conta de mim quando as confirmações apareceram na tela. Conforme a noite avançava, eu repetia mentalmente cada frase daquele jantar, e a raiva foi dando lugar a uma tristeza profunda. A rejeição não era só material, era emocional. A rejeição não foi apenas financeira, mas emocional. Uma vida inteira me sentindo a segunda opção, finalmente escancarada. Mas, em meio à mágoa, algo novo surgiu dentro de mim. Um sentimento de libertação, a constatação de que meu valor não dependia da aprovação deles. Era hora de retomar minha própria vida, livre das expectativas e obrigações que se tornaram correntes ao redor do meu espírito. Eu sabia que meus pais, Liam e Liana, não engoliriam isso calados. Veriam ligações, brigas, talvez até ameaças. Mas naquela noite, algo mudou. Não importava o quanto eles pressionassem, eu jurei em silêncio que estava cansada de ser a vítima, de aceitar desrespeito disfarçado de dever familiar. Daqui em diante, minha vida seria minha. E ao virar o último gole de vinho, me peguei sorrindo amargamente na escuridão. Minha família me chamou de volta para casa para dizer que tinham deixado tudo pro Liam e pra Liana, mas me deram algo muito mais valioso: liberdade. Não preguei o olho naquela noite. Fiquei olhando pro teto escuro do meu apartamento, a cabeça girando num loop infinito de incredulidade, dor e raiva. As luzes da cidade piscavam suavemente através das cortinas, indiferentes ao turbilhão que me consumia. Cada vez que fechava os olhos, revivia aqueles momentos humilhantes na mesa de jantar, a expressão de deboche do Liam, o desprezo divertido no rosto da Liana e, pior ainda, o silêncio impassível dos meus pais. Esse silêncio doeu mais do que qualquer provocação dos meus irmãos. Quando o sol nasceu, eu já estava exausta de tanto chorar. Arrastei-me para fora da cama, preparei um café bem forte e fiquei sentada, estática, na mesa da cozinha. O noticiário matinal murmura de fundo, mas eu mal registrava o que diziam. Em vez disso, memórias me atormentavam, implacáveis. Será que eu estava cega esse tempo todo? Ou me enganei por querer acreditar que minha família me valorizava por algo além do suporte financeiro que ofereci? Meu celular vibrou de repente, sacudindo a mesa de madeira. Era minha mãe. Meu estômago se revirou na hora. Deixei cair na caixa postal, sem a menor vontade ou condições de ouvir sua voz tão cedo. 1 minuto depois, o ícone de mensagem piscou sem parar. Contra meu bom senso, apertei o play. Sara, para de ser tão dramática, a voz dela saía com aquela mistura familiar de impaciência e culpa. Me liga. Você sabe que família não se trata desse jeito. Dei uma risada seca. Quanta ironia. A arma preferida dela sempre foi a manipulação emocional. Para ela, família só importava quando servia para justificar as próprias necessidades. Sem pensar 2 vezes, apaguei a mensagem e larguei o telefone de lado, decidida a não ceder às chantagens emocionais de sempre. Nos dias seguintes, as ligações só aumentaram. Primeiro da minha mãe, depois do meu pai. Por fim, Liam e Liana também ligaram, variando entre sermões condescendentes e farpas cheias de sarcasmo. Nenhuma sombra de arrependimento na voz deles. Só irritação porque a fonte de dinheiro tinha secado de repente. Até que, depois de uma ligação especialmente amarga da Liana, que me acusou de ser egoísta e invejosa, bloqueei todo mundo. Pela primeira vez em anos, experimentei uma paz frágil e desconhecida. Mas, por trás desse alívio, restava uma dor persistente, que eu não tinha certeza se um dia sumiria de vez. Joguei-me no trabalho para distrair. O novo projeto da Bennett Construction, um complexo médico em Sacramento, exigia atenção total. Reuniões, plantas, visitas com clientes. Tarefas que eu sempre resolvi com tranquilidade, mas que agora pareciam uma fuga desesperada da realidade que me aguardava fora do expediente. Prolonguei meus dias de trabalho, me ofereci para viagens extras, qualquer coisa para adiar o confronto com o vazio das noites silenciosas no meu apartamento. 3 semanas se passaram sem qualquer contato direto da minha família. Por um instante, achei que eles tinham entendido minha decisão e seguido em frente. Mas, no fundo, eu sabia que era ilusão. Era sexta-feira à tarde quando a mensagem apareceu na tela do celular, trazendo uma ameaça silenciosa. Reunião de família hoje à noite. Sara, você deve isso a nós. Esteja presente. Meu coração disparou. Fiquei olhando pro texto, dividida entre incredulidade e indignação. Eu não devia nada para eles. Não mais. Mas a curiosidade e talvez uma esperança ingênua de reconciliação falaram mais alto. Antes que eu mudasse de ideia, digitei uma resposta curta. Tudo bem. Estacionar na casa dos meus pais naquela noite foi surreal. A moto chamativa do Liam e o Kia azul berrante da Liana estavam lá, lado a lado, como símbolos do quanto se achavam no direito de tudo.
O estômago revirou quando me aproximei da porta de entrada, que agora me parecia mais uma fortaleza inimiga do que um lar. Minha mãe atendeu, forçando um sorriso que mal conseguia disfarçar a irritação. Sara, que bom que você veio, disse, seca, me guiando para dentro da casa que um dia chamei de lar. A Daisy também está aqui. Minha tia Daisy estava sentada num canto da sala de estar, o olhar cheio de compaixão, porém cauteloso. Fiquei surpresa com a presença dela, porque quase nunca se metia nas confusões de família. Sentei-me diante dela, o coração batendo forte enquanto meus irmãos entravam, me lançando olhares de rancor. Meu pai pigarreou, chamamos essa reunião para esclarecer as coisas. Sara, ele começou, com um tom severo, sua mãe e eu achamos que você já teria entendido os motivos até agora. Pelo visto, nos enganamos. Segurei a vontade de soltar uma resposta atravessada, apertando os punhos. Entender os motivos? Minha voz saiu trêmula, apesar de eu tentar me controlar. Vocês me excluíram completamente. Depois de tudo que fiz por vocês, cada pagamento da hipoteca, cada mensalidade de faculdade, e agora querem que eu entenda? Para de exagerar, ralhou minha mãe, revirando os olhos. Você ajudou, claro, mas é sua responsabilidade como a mais velha. O Liam e a Liana merecem estabilidade. Não é culpa nossa se você escolheu o trabalho em vez da família. Uma gargalhada amarga escapou dos meus lábios. Uma gargalhada amarga escapou dos meus lábios. Eu escolhi o trabalho em vez da família? Repeti, incrédula. Eu construí minha carreira porque vocês precisavam do meu dinheiro. Deixei de viajar, de cultivar amizades, de ter relacionamentos, tudo para sustentar essa ilusão de segurança de vocês. Ah, poupa gente do drama, Liam zombou. Nunca pedimos sua caridade ou piedade. Isso mesmo, Leona debochou. Talvez, se você não estivesse tão ocupada em bancar a salvadora da família, já teria uma vida própria. Meu rosto pegou fogo, uma onda de humilhação subindo à minha pele. Tia Daisy mexeu-se, desconfortável, mas não disse nada. O silêncio dela gritou mais alto do que qualquer defesa. Meus pais também permaneceram calados, o olhar duro desviado de mim. Mais uma vez, levantei-me num rompante, arrastando a cadeira no piso de madeira. Sabe de uma coisa? Vocês têm razão. Foi meu erro acreditar que eu importava aqui. Não vou cometer esse erro de novo. Enquanto eu caminhava até a porta, a voz do meu pai soou afiada atrás de mim. Se sair agora, Sara, não espere ser bem-vinda de volta. Parei, a mão na maçaneta, sentindo a raiva represada de uma vida inteira borbulhar na minha garganta. Tudo bem, respondi, fria, a voz trêmula de fúria contida. Eu nunca me senti bem-vinda mesmo. Lá fora, sob o céu estrelado e gelado, as lágrimas queimavam meu rosto. Cada passo em direção ao carro pesava, e a realidade me atingia com força total. Minha família nunca me valorizou de verdade. Eu não passava de algo conveniente, descartável, substituível. Em casa, tranquei a porta do meu apartamento, decidida a não deixar que me machucassem de novo. Sentei no escuro, e o silêncio agora parecia estranhamente reconfortante, como um escudo protetor. Um leve bater na porta me assustou, fazendo a adrenalina disparar. Espiei pelo olho mágico. Minha tia Daisy estava lá, preocupação nítida em seu rosto. Abri a porta e deixei que ela entrasse. Sem dizer nada, ela me abraçou forte, transmitindo calor e conforto. Sinto muito, Sara sussurrou, com a voz embargada. Eles estão errados. Você merece muito mais que isso. As palavras dela romperam algo dentro de mim, e eu chorei livremente tudo o que vinha segurando há anos. Daisy me envolveu, me deixando soltar toda a dor e mágoa acumuladas. Depois de um longo silêncio, ela voltou a falar, com determinação na voz. Eles nunca vão admitir, mas estão com medo. Medo de perder o controle, de encarar os próprios erros. Por anos, os pagamentos mensais se acumulavam na minha conta como acusações silenciosas. $1.800 da hipoteca dos meus pais, 600 para contas e serviços, além de outras tantas transferências rotuladas simplesmente como ajuda familiar. Meu cursor pairava sobre o botão de cancelar, e eu mal conseguia respirar direito. Apesar da raiva e da humilhação, a culpa me esmagava o peito, sussurrando mentiras antigas sobre responsabilidade e obrigação. Hesitei, ouvindo a voz da minha mãe ecoar, a família fica unida, Sara, família é sacrifício. Mas a noite daquele jantar tinha arrancado de vez as ilusões que eu ainda guardava. A traição deles, fria e desdenhosa, mostrou a verdade crua. Eu não passava de uma comodidade financeira. Fechei os olhos com força, lembrando do sorriso debochado do Liam. Aquilo cristalizou minha decisão de forma dolorosa. Com um clique definitivo, encerrei o pagamento da hipoteca. Outro clique, e as contas de luz e água também foram canceladas. Um alívio imediato se espalhou por mim, tão forte que me deixou sem fôlego. Pela primeira vez em anos, eu não era mais o esteio deles. As correntes finalmente se quebraram. Acabei adormecendo no sofá, vencida pelo cansaço. Quando acordei, a madrugada já tinha se transformado em um amanhecer suave em Portland, com tons de lavanda e dourado. Meu celular vibrava sem parar, me arrancando do sono. Senti um aperto no estômago. Sem surpresa, o nome da minha mãe brilhava na tela. Respirei fundo antes de atender. Sara, o que você fez? Ela disparou, sem nem cumprimentar.
A voz tremia de raiva. O banco ligou falando de execução de hipoteca. Você não tinha esse direito. Não tinha direito? Interrompi, estranhamente calma. Mãe, eu paguei a hipoteca de vocês de livre e espontânea vontade. Mas, depois do que aconteceu, chega. Não vou mais ser a muleta financeira dessa família. Você é nossa filha. Ela gritou. Nos deve respeito. Eu não devo nada a vocês, retruquei, firme, sentindo a raiva ressurgir. Respeito não é via de mão única. Vocês fizeram a escolha de vocês, e agora eu fiz a minha. Sara, ela começou de novo, a voz carregada de desespero, mas eu a cortei rapidamente. Sinto muito que você esteja chateada, mãe, mas não posso continuar com isso. Adeus. Encerrei a chamada com as mãos tremendo. As ligações não pararam, uma atrás da outra, vindas do meu pai, da Leona, até de parentes distantes, todas tentando me manipular, me fazer sentir culpa ou vergonha para que eu voltasse a sustentá-los. No fim, coloquei o celular no silencioso, estranhamente forte naquela rebeldia silenciosa. Semanas se passaram, e a vida foi entrando nos eixos pouco a pouco. O trabalho voltou a ser não apenas um refúgio, mas algo realmente gratificante. Reservei a viagem para a Itália que sempre sonhei, aproveitando, enfim, meu dinheiro conquistado com tanto esforço. Uma nova sensação de independência começou a colorir meus dias, embora a solidão ainda me visitasse às vezes à noite, lembrando que eu tinha rompido laços familiares. Então veio a viagem a Sacramento, 3 dias para acompanhar as inspeções finais do nosso novo complexo médico, uma oportunidade perfeita para fugir da tristeza e do drama que ainda pairavam no ar. Voltei numa sexta-noite, exausta, arrastando a mala pelo corredor do meu prédio, mas algo estava estranho. Conforme me aproximei, vi com clareza, uma espuma grossa e endurecida preenchia todo o batente da minha porta, num bloqueio grotesco. Meu coração disparou. Meu apartamento estava completamente selado. Tocando a espuma, percebi que estava seca e rígida, aplicada de propósito em cada fresta, de um jeito que eu não conseguiria entrar. Pânico e raiva se misturaram dentro de mim. Só uma pessoa faria algo tão cruel e mesquinho. Liam. Liguei imediatamente para a administração do prédio, andando de um lado para o outro, furiosa. Depois de horas de espera, um chaveiro finalmente apareceu, exausto. Ele balançou a cabeça, solidário com a situação, enquanto removia a espuma com cuidado, comentando sobre o quanto aquilo tinha sido feito de propósito, só para causar dano. Alguém realmente não queria você lá dentro, ele observou, sério. Meu sangue ferveu ao imaginar o sorriso presunçoso do Liam enquanto ele bloqueava minha porta, me punindo por ter ousado me impor. Quando o chaveiro finalmente terminou, já passava de meia-noite. Por dentro, eu ainda estava a mil, a adrenalina correndo solta, a raiva intensa demais para me deixar dormir. Sentei no computador e me lembrei da câmera de segurança do corredor. O coração disparou. Abri as gravações, procurando ansiosa até uma silhueta familiar aparecer na tela. Era ele. Liam, boné baixo, capuz escondendo parte do rosto, mas inconfundivelmente o meu irmão. Meu estômago se revirou ao vê-lo sabotar minha porta com tanta frieza, o rosto estampando uma satisfação cruel. A traição doeu ainda mais, crua e recente. Aquilo ia muito além de pirraça financeira, era crueldade, clara e intencional. Com as mãos trêmulas, salvei o vídeo, transformando raiva em determinação. Hesitei por um instante. Ainda era meu irmão, mas aquilo ultrapassava as brigas familiares. Liam tinha cruzado a fronteira entre o egoísmo e o crime. Liguei para tia Daisy, pedindo conselho. Sara, a voz dela soou gentil, porém firme. Se você não fizer o Liam responder pelo que fez, ele nunca vai aprender. Proteger não é bondade, é incentivar o erro. A sabedoria dela me deu coragem. Na manhã seguinte, registrei um boletim de ocorrência e entreguei as imagens como prova. A fúria da minha família explodiu em seguida, com um temporal de mensagens de voz me chamando de vingativa, sem coração, traidora. Mas por trás da raiva, havia um pânico real. Eles começavam a perceber que eu estava falando sério. Sem poder mais me controlar, Liam agora enfrentava consequências de verdade, com a possibilidade de ser denunciado, a menos que consertasse o que fez. Meu pai ligou por fim, a voz tensa, forçando uma calma que não existia. O que vai ser preciso, Sara, para você retirar a queixa? $3.000, respondi de pronto. O valor exato dos reparos. Isso é extorsão. Ele gritou, indignado. Não o rebati, fria, surpresa até comigo mesma pela firmeza na voz. São as consequências. O Liam depredou minha casa. Ou ele paga, ou enfrenta as acusações. É a escolha dele. Meu pai desligou na minha cara. Na manhã seguinte, surgiu uma transferência na minha conta. Exatos $3.000, com a descrição, cheia de ressentimento, pagamento final. Apesar do rancor evidente, senti uma onda de vitória. Não pelo dinheiro, mas porque, pela primeira vez, eles foram obrigados a admitir que ações têm consequências. O vandalismo do Liam não me destruiu. Pelo contrário, confirmou minha independência recém-conquistada. Livre das exigências egoístas da minha família, comecei a retomar minha vida de verdade. Parada na porta do meu apartamento, agora consertada, respirei fundo, degustando aquela vitória agridoce. Sim, minha família me traiu, me machucou e me levou ao limite.
Mas, sem querer, eles me libertaram. E agora, finalmente, eu podia construir minha vida do meu jeito, respondendo só a mim mesma. Depois do vandalismo, o silêncio deles foi ensurdecedor. Dias se transformaram em semanas sem nenhuma ligação, sem mensagens raivosas, sem pedidos desesperados. No início, encarei como um alívio, mas logo aquilo virou um lembrete constante do que eu tinha perdido. Meus pais escolheram um lado e, mais uma vez, não era o meu. Então os boatos começaram. Tia Daisy me ligou tarde da noite, com a voz carregada de preocupação. Sara, sua mãe tá falando por aí que você abandonou a família, que quer colocar seus pais na rua. Meu coração afundou. Isso é um absurdo, sussurrei, apertando o telefone contra o rosto. Eles não me deram escolha. Eu sei, disse Daisy, tentando me acalmar, mas os outros não sabem. Acham que você é egoísta, que parou de ajudar sua família por ganância. A acusação me atingiu como um golpe. Meus pais estavam distorcendo a história, se fazendo de vítimas. Todos os anos de sacrifícios silenciosos, as férias que não tirei, os sonhos que adiei, as incontáveis vezes que priorizei as contas deles em vez das minhas, estavam sendo apagados, como se nunca tivessem existido. Andei de um lado para o outro no apartamento, sentindo uma angústia que logo se transformou numa necessidade feroz de contar a verdade. Cansei de deixar que eles escrevessem minha história. Sentei diante do laptop, os dedos voando no teclado enquanto eu digitava um post detalhado no Facebook. Não ocultei nada, os pagamentos mensais da hipoteca, as mensalidades que cobri pro Liam, as exigências sem fim da Leona e até o estrago que o Liam causou na minha porta. Todo o dinheiro que gastei, cada gota de ressentimento até então silenciado, derramei ali. Minhas mãos tremiam quando apertei a publicar, libertando anos de dor contida para todo mundo ver. Em minutos, começaram a chegar comentários e reações, alguns cheios de choque e solidariedade, horrorizados com o que eu vinha aguentando. Outros me criticavam, dizendo que problemas de família não devem ser expostos assim. Logo depois, veio a mensagem furiosa da minha mãe. Como ousa nos humilhar desse jeito? Você não tem esse direito. Aquela indignação despertou algo primitivo em mim. Eu não tenho esse direito? Repeti, ligando de volta no mesmo instante. Você mentiu pra todo mundo. Depois de tudo que fiz, me colocou como a egoísta da história só pra sair de vítima. Você nos abandonou, ela cuspiu as palavras. Tudo porque escolhemos ajudar seus irmãos, que precisam mais. Não, corrigi, a voz tremendo. Vocês me abandonaram no momento em que decidiram que meus esforços não valiam nada. Vocês ensinaram o Liam e a Leona a se sentirem no direito de tudo, sem nunca assumirem responsabilidade. Agora estão colhendo o que plantaram. Você destruiu nossa família, ela acusou, fria. Não, retruquei, baixinho. Vocês mesmos fizeram isso. Desliguei, o coração martelando, a visão turva de lágrimas. Um nó de culpa se formou no meu peito, doloroso e insistente. Será que eu realmente destruí minha família ao me recusar a aceitar essa traição? Será que errei em finalmente me impor e exigir respeito? Um batido na porta me arrancou desses pensamentos. Abri e encontrei a tia Daisy, a preocupação gravada no rosto. Sem falar nada, ela me abraçou apertado, transmitindo o apoio incondicional que eu tanto desejava. Sara, começou, entrando no meu apartamento. Seu post mudou tudo. Alguns parentes finalmente enxergaram a verdade. Sua mãe sempre escondeu o quanto você contribuía. Eles não faziam ideia. Suspirei fundo, sentindo um alívio triste. E agora? Isso ainda faz diferença? Sim, insistiu Daisy, apertando minha mão num gesto de encorajamento. Sua voz importa. Você merece reconhecimento por tudo que fez. Seus pais escolheram a desonestidade, mas isso não significa que você tem que viver na sombra deles. As palavras dela ecoaram fundo, plantando sementes de força em meu coração já tão castigado. Aos poucos, a angústia deu lugar a uma esperança cautelosa. Eu não estava mais me escondendo, nem permanecia em silêncio. A verdade doía, era crua, mas finalmente era minha. Dias depois, meu celular vibrou de repente. Uma mensagem da Liana, curta e cheia de rancor. Obrigada por nada. Agora todo mundo odeia a gente. Espero que esteja satisfeita. Fiquei olhando a tela, me sentindo estranhamente distante. Passei tanto tempo buscando aprovação, querendo a aceitação deles a qualquer custo. Mas agora, em meio aos escombros do que sobrou da nossa relação, percebi que a aprovação deles nunca foi verdadeira. Sempre vinha com condições, sacrifícios, cordas presas. Respondi de forma calma, segura. Cansei de pedir desculpas pelas escolhas de vocês. Talvez agora vocês finalmente aprendam o que é responsabilidade. Ela não respondeu mais. As semanas se arrastaram. As críticas de parentes mais distantes acabaram diminuindo. Meus pais enfrentavam problemas financeiros sem a minha ajuda, forçados a arrumar empregos de meio período e encarar dívidas que ignoraram por tanto tempo. Lia manteve o mesmo padrão de irresponsabilidade, se recusando a assumir qualquer culpa, e Liana continuava perdida em suas ilusões de virar influenciadora no Instagram. Enquanto isso, minha vida floresceu em silêncio. Pela primeira vez, minhas escolhas eram só minhas. Eu estava, enfim, livre. Não apenas no aspecto financeiro, mas também emocionalmente. Encarei as verdades mais dolorosas, passei pela traição da minha família e sobrevivi ao turbilhão.
Descobri uma força dentro de mim que eu nem sabia que existia. Meus pais acharam que me devastariam ao me excluir do testamento, mas sem querer me deram o presente mais valioso de todos, a coragem de escolher a mim mesma. 6 meses se passaram, e a sombra tóxica da minha família foi sumindo do meu dia a dia. No começo, não foi fácil. O silêncio me assombrava como um fantasma, lembrando cada laço perdido, cada ferida aberta. Mas, aos poucos, as arestas pontiagudas da decepção foram sendo desgastadas, dando lugar a algo mais suave. A consciência de que, finalmente, eu estava livre. Mergulhei no meu trabalho e consegui uma promoção que me garantiu uma sala de canto e um salário que antes eu só sonhava. Agora, meu contra-cheque pertencia só a mim, sem hipoteca sugando meu dinheiro, sem transferências de madrugada para salvar o Liam de alguma dívida ou bancar os caprichos da Liana. Cada centavo simbolizava a minha liberdade, a prova de que escolher a mim mesma não era egoísmo, era necessário. Com a grana que sobrava, comprei passagens para uma viagem de 2 semanas à Itália, um sonho que eu vinha adiando havia muito tempo por culpa de gastar dinheiro só comigo. Em pé, numa varanda com vista para Florença ao pôr do sol, senti uma onda de libertação percorrer meu corpo. Pela primeira vez em anos, a alegria não vinha acompanhada de obrigações ou culpa. Quando voltei, me juntei a um grupo de trilhas, finalmente recuperando meus fins de semana, que antes ficavam reféns dos dramas da família. Num desses passeios, conheci Alex, cujo sorriso cativante e conversa atenciosa foram como um bálsamo para minhas feridas ainda em processo de cicatrização. O jeito carinhoso dele preencheu parte do vazio que minha família deixou, me lembrando de que eu merecia amor sem condições. Os meses transcorriam em paz, até que, numa noite gelada de novembro, ouvi uma batida inesperada na porta. Abri e encontrei tia Daisy, vestindo seu suéter preferido e segurando 2 copos de café quentes. Sem dizer nada, ela entrou e me abraçou forte. Estou orgulhosa de você, Sarah, ela sussurrou, com lágrimas se acumulando nos olhos. Você merece toda a felicidade que encontrar. Daisy falou baixinho. Seus pais ainda te culpam por tudo. Eles não vão mudar, Sarah. Mas você ficou mais forte. Você escolheu a si mesma. Isso é coragem. Ainda penso neles, confessei, sentindo a garganta apertar de emoção. Não porque eu me arrependa de ter me afastado, mas porque ainda dói saber que eles nunca me amaram como eu os amei. Daisy apertou minha mão com carinho. Às vezes, família não é só sobre laços de sangue, minha querida. É sobre quem realmente enxerga o seu valor. As palavras dela ressoaram fundo, preenchendo um vazio que eu nem tinha percebido que restava. Conversamos até tarde, trocando risadas e lembranças, e eu enfim entendi. Família não é definida só por sangue, mas por aqueles que realmente te valorizam e respeitam. Nas semanas seguintes, ouvi rumores de parentes distantes sobre a situação dos meus pais. Minha mãe trabalhava de madrugada em uma lanchonete, visivelmente exausta, e meu pai tinha pegado um emprego braçal numa loja de ferragens, trabalhando além do que era saudável para a idade dele. Liam tinha largado mais um emprego, ainda se recusando a crescer, e Liana continuava perseguindo a fantasia de virar uma influenciadora, sem resultado algum. Na véspera de Natal, em vez de me afundar em arrependimento ou amargura, convidei amigos próximos para celebrar a amizade e a liberdade. Tia Daisy apareceu, sorrindo satisfeita ao me ver desfrutar de uma vida que eu jamais tinha imaginado merecer. Quando a noite caiu e todos foram embora, fiquei sozinha, observando as luzes de Portland iluminando a cidade. A dor da traição ainda estava ali, como uma cicatriz cada vez mais desbotada. Mas ela me transformou numa pessoa mais forte, alguém que não tem medo de valorizar o próprio merecimento. Meus pais tentaram me punir ao me tirar do testamento, mas a traição deles me trouxe algo inestimável, minha liberdade. No fim, a rejeição deles foi a maior libertação que já tive. Eles deixaram tudo para Liam e Liana, mas acabaram me dando a oportunidade de, finalmente, escolher a mim mesma.